O mundo espiritual é real. Goste você ou não, situações como perseguições espirituais, opressões e até mesmo possessões são sinalizações claras e manifestações de um mundo espiritual que é real, embora, na maioria das vezes, imperceptível aos nossos sentidos naturais. Nós temos testemunhado nos diversos podcasts situações em que pessoas viveram na sua própria experiência, na sua própria carne, toques de espíritos malignos, opressões espirituais e perseguições que roubaram-lhes a paz, que roubaram-lhes a energia e o vigor, tanto emocional como espiritual. Nós temos visto nos últimos podcasts testemunhos de pessoas que foram sugestionadas na mente por espíritos malignos que queriam levá-las à morte. Enfim, no último podcast em especial, nós tivemos um testemunho de uma mulher que esteve sob uma possessão. Na verdade, foram diversas possessões e o que ela sentiu enquanto era liberada e o que aconteceu durante todo o seu processo de libertação e como ela hoje está posicionada para ser instrumento de Deus para libertar outras vidas. Hoje, nesse podcast, você vai ouvir o relato sobre o contra-ataque das trevas. Sim, porque nós sentimos o chamado, nós nos capacitamos, nós nos posicionamos para guerrear, para resistir ao maligno, para lutar contra ele, para libertar vidas, mas há um contra-ataque das trevas. Ele é, de fato, real. E nós vivemos esse contra-ataque. E nesse podcast você vai ouvir sobre as estratégias e ações do inimigo e como Jesus interveio para nos livrar e nos conceder a vitória. Então, fique atento até o final do podcast, porque certamente você será impactado e você receberá um ensino poderoso para a sua própria vida. Eu sou Ediomari Nóbrega, líder no Centro Apostólico Zoe. Eu também sou autora de alguns livros, entre eles o Manual de Guerras, É Assim que Venço Minhas Guerras. Você vai encontrá-lo no Hotmart, no Mercado Livre e ore para que ele também seja liberado na Amazon. Mas além dele, você também pode acessar e adquirir Você Tem uma Missão, um livro que vai te dar uma base teológica sobre o chamado que é meu e seu enquanto formos discípulos de Cristo. Você também encontrará Ele Nos Ouve na Angústia, O Meu Amado, foi o primeiro livro que escrevi depois do meu chamado e que eu tenho testemunhos de curas de câncer de pessoas que leram esse livro. E também Mais que Palavras, Atos de Fé para uma Vida Plena. Você deseja uma vida plena? Então, nesse livro você terá 21 devocionais com práticas que vão te ajudar a acessar essa vida plena através de uma fé que é viva e que se manifesta com atitudes no dia a dia das nossas vidas. Pois bem, como será o podcast hoje? Eu acredito que vai ser muito forte, mas eu não posso começar sem pedir a você para se inscrever aqui no canal e para comentar. Eu entreguei para a Estela, ela até está em um dos nossos podcasts, mais de 20 páginas impressas sobre os comentários que vocês têm deixado. Saibam, eu tenho lido cada um deles. E eu sei que muitas pessoas estão passando situações muito difíceis, muitas dores, muitas dificuldades. Nós estamos fazendo um mapeamento em todos os comentários para saber como podemos ajudar você que está comentando aí, como podemos te ajudar de maneira mais efetiva. Então, em breve, depois desse mapeamento, nós vamos ter algumas ações práticas para responder ao seu comentário e te ajudar efetivamente.
Mas vamos lá, o podcast de hoje é sobre contra-ataque das trevas. Quando nós nos posicionamos, o que é que acontece? Talvez você não saiba, mas naquele seminário, o seminário em que Andréia foi liberta, Andréia, a do último podcast, pois é, não assistiu ainda? Corre lá para assistir, você vai ser muito, muito edificado. Pois bem, naquele seminário em que Andréia foi liberta, nós tivemos outras libertações com liberações acontecendo. Normalmente os seminários têm, em média, 50 pessoas e essas 50 pessoas estão vivendo um processo de libertação intenso, desde a sexta-noite até o domingo à noite. O último seminário terminou na segunda, já de madrugada, para vocês terem uma ideia de quantas pessoas estavam ali vivendo os seus processos. Ali nós fazemos retiradas de cativeiro, ali tem quebras de alianças, quebras de maldições, muita contaminação é colocada para fora, mas também tem as manifestações por possessões malignas. E no seminário de Andréia, além da manifestação de Andréia, nós precisamos lidar com outras manifestações. E uma delas, em particular, foi uma manifestação muito difícil. A pessoa que estava sob aquela possessão diabólica, ela havia feito alguns pactos, mas o principal deles foi um pacto com uma entidade X, e todas as vezes em que os libertadores levavam ele para a sala de libertação e que orientavam-no a declarar a quebra do pacto com aquela entidade, ele manifestava novamente. Era uma entidade muito violenta. Essa entidade, ela pegava o corpo daquela pessoa e jogava a cabeça na parede, mesmo amarrada, porque nós imediatamente já damos a ordem para amarrar, mas mesmo amarrada, ele jogava a cabeça daquela pessoa na parede. Ele esmurrou um dos libertadores, e uma das libertadoras, ele rasgou a perna dela. Em um momento em que houve algumas liberações de algumas das entidades, mas aquele líder, ele então reaparece de repente e ele ataca a libertadora e arranha, não só arranhou, a expressão que o meu marido usou, e é ele quem estava à frente dessa liberação, é que rasgou a perna daquela libertadora. Pois bem, a partir daquele seminário de libertação, nós começamos a viver uma realidade muito desafiadora no Centro Apostólico. Imediatamente após o seminário, nós encontramos no terreno ao lado do Centro Apostólico, onde estacionamos os carros, um chapéu, e é um chapéu que faz referência a uma entidade muito conhecida como Zé Pelintra. Então, aquele chapéu estava ali, marcando como uma marca, uma sinalização territorial. Durante o seminário, o corpo profético, que fica como sentinela, eles receberam diversos alertas sobre Beelzebul nos atacando. Então, nós tivemos guerras muito difíceis naquele seminário. E o que é que acontece depois dele? Nós começamos a sentir contra-ataques muito grandes vindo nas mais diferentes frentes dentro do Centro Apostólico. Então, nós sofremos algumas perdas de pessoas que eram pessoas-chave, por exemplo, no corpo profético. Nós começamos a sofrer perdas e chegou um sonho. Esse sonho foi um sonho de alerta, em que aquela irmã que eu contei para você, que a entidade rasgou ali a perna dela, aquela irmã, nós estávamos na casa dela e nós estávamos descansando na varanda, estávamos todos conversando, rindo, dormindo. A boa parte das pessoas que apareceram no sonho são da equipe de libertação e de cura interior. E, de repente, na varanda do apartamento, não era casa, era um apartamento, né? Na varanda do apartamento dela, de repente eu via que um ladrão saltava o muro e estava entrando no terreno e vinha nos atacar. Então nós corríamos, e aí eu não lembro mais se era apenas um ladrão ou eram vários, mas nós corríamos para dentro do apartamento e não conseguíamos fechar a porta da varanda. Então nós não fechávamos a porta.
completamente. E eu lembro que no sonho a gente chegava num cômodo mais interno do apartamento e procurávamos armas. E a única arma que a gente achava era uma carabina, acho que é esse o nome, uma arma muito antiga, que nem disparava mais. E a gente ficava ali meio que encurralado naquele apartamento com aquela arma velha e não conseguíamos lidar com aqueles ladrões. O que é que nós fizemos diante desse sonho? No Centro Apostólico Zoe, nós temos um registro de sonhos. É algo que a gente faz normalmente. E eles ficam registrados, todos eles, seja em áudio, seja digitados, e depois nós passamos esses sonhos por uma roda de profetas em que a gente chama de julgamento dos sonhos, porque nem todo sonho é Deus falando. Existem sonhos que são terror noturno, ou seja, ataques do inimigo, e se você quer aprender mais sobre sonhos, escreva aqui para mim, eu quero aprender sobre sonhos, porque aí me dá uma indicação do que fazer primeiro. De repente eu posso abrir um workshop só para falar sobre sonhos, ok? Esse é um módulo da nossa escola de profetas, mas a escola de profetas é muito grande, então de repente eu posso fazer um workshop de um dia sobre sonhos. Se você tem interesse, escreve aí. Mas continuando, nós julgamos os sonhos, porque os sonhos podem ser de Deus, podem ser de uma intervenção maligna e pode ser a nossa alma, essa dimensão de alma, que durante a noite há um processamento neuroquímico das realidades vividas. Então é natural que a gente sonhe como esse... Aí não dá para explicar aqui, a neurociência explica, mas é para saber como as memórias vão ser agrupadas e vão ser aproveitadas ou não, enfim. Então a gente faz esse julgamento profético dos sonhos. E este sonho que eu estou contando, nós entendemos que era um alerta do Senhor para nós. O que fizemos? Eu estou aqui com a minha filhinha para não esquecer nada do que você precisa saber. Nós oramos e intercedemos. Senhor, nos livra do mal. Senhor, tem algo que a gente precisa fazer, nos revela, nos mostra. E seguimos, porque a vida segue, não é verdade? A gente seguiu com as programações da nossa comunidade de fé. O problema é que a gente começou a sentir perdas e começamos a ser afetados por essas perdas. Então, humanamente, nós começamos a nos entristecer, nos abater, especialmente eu, que fico à frente dessa liderança mais apostólica e profética. E nesta situação, chegamos ao final do ano, como é que eu digo, como é que Éssila diz? Elisa, como é que Éssila fala? Oh, meu Deus, por cima de queda, coice, não, ela tem outra expressão. Luta por cima de batalha. Então, nós chegamos ao final do ano, foi assim, gente, foi luta por cima de batalha. E eu cheguei no final do ano muito mal. Então, eu estava com um sentimento de frustração, de que a gente não conseguia avançar, de que as coisas não estavam bem, de que a gente não estava fazendo nada que fosse significativo, de que todos aqueles anos em que eu estava investindo minha vida, treinando o corpo profético, treinando as pessoas, não estava dando em nada, que eu estava perdendo a minha vida, o meu tempo. Foi um final de ano muito difícil para mim, especialmente. Mas a gente precisava seguir. Vejam, vocês estão entendendo que já estava armada toda a estratégia diabólica de contra-ataque por causa daquele seminário de libertação. Porque naquele seminário de libertação, não só a Andréa foi liberta, gente, foram muitas libertações. Nós temos testemunhos de uma irmã que manifestava em todos os cultos da igreja dela, e ela foi liberta para a glória de Deus. Nós aprendemos ali sobre pagelança, e diversas pessoas, houve revelação de pagelança na linhagem geracional delas, e a gente não abordava essa temática nos seminários. Então, muita coisa, aquele seminário foi muito poderoso, mas nós tivemos fortes enfrentamentos. O que acontece? Você viu que estava tudo armado aí. Começa o ano de 2024. E aí, mal o ano de 2024 começou, uma pessoa do Ministério de Libertação, alguém que tinha diversas ameaças do inimigo, de que iria matá-la. Em muitos momentos, quando ela estava liberando vidas, os demônios voltavam e diziam assim, eu vou matar você. E quando terminava a liberação, eu era chamada para poder orar com ela, porque, querendo ou não, havia uma agitação ali na alma, porque ela era muito ameaçada. Pois bem, amados, essa pessoa que foi cortada na perna,
esta pessoa começa o ano e ela estava sob um esgotamento físico, emocional imenso, também estava lutando as suas próprias guerras, que não tinham a ver com o centro apostólico, nem com o seminário, mas com a vida pessoal, e todos nós temos as nossas áreas de lutas e guerras, e ela foi um alvo fácil nesse contra-ataque das trevas. Chegou um momento, no final do ano de janeiro, em que ela começa a se sentir tão oprimida, tão abatida, tão sem forças, e atacada por espíritos de morte, que ela dá lugar a uma ideação suicida. E é neste contexto que eu me vejo como líder espiritual. Paulo não estava em João Pessoa, estava com Écilo num congresso de adoração com Israel Salazar no Paraná, e eu estava só em casa, e eu recebo a notícia, uma carta escrita pelo WhatsApp, de que ela iria tirar a própria vida naquele dia, e me dando orientações sobre como avisar aos seus familiares para que não fosse tão dolorido. E aqui, gente, hoje vocês vão ver esse caderno aqui em cima da mesa, esse é o meu diário espiritual do ano de 2024. Então, durante esse podcast, eu vou acessá-lo algumas vezes para que você possa ser edificado naquilo que nós vivemos e não sabíamos o que fazer, ou recebemos as direções do Senhor, porque eu acredito que vai ajudar muito a você que sente chamado, e nós estamos com diversos comentários de pessoas com chamado para a libertação, pessoas que querem ser treinadas e que querem se desenvolver, amadurecer espiritualmente para a questão do reino espiritual. Então, fique atento, porque tem muita riqueza aqui que você vai receber nesse podcast. No dia 29 de janeiro, houve a ideação suicida, e naquele dia houve um ataque terrível a mim, e eu escrevi aqui, ataque a mim e, por tabela, um ataque a Zoe. E naquele momento eu ligo, eu começo a sentir uma dor de cabeça muito forte, e eu começo a ter a impressão de que eu vou ter um derrame, ou um AVC. Então me vinha, eu vou ter um derrame, um AVC, eu estou sozinha, Paulo está fora. E isso, eu estava com a Elisa em casa, mas a Elisa tinha 17 anos, e eu não queria envolver a Elisa naquela situação, então não falei para ela imediatamente, e me tranquei no quarto, liguei para o apóstolo Geraldinho, que por muitos anos foi escudeiro de pastor Ezenete, é um grande amigo nosso. Mandei também uma mensagem para o apóstolo Hudson, que tem caminhado comigo mais de perto, como essa cobertura espiritual, e ali eu relatei o que estava acontecendo, a ideação suicida daquela libertadora, e a dor que eu estava sentindo na cabeça, como se eu fosse ter um derrame ou um AVC, e que eu precisava que eles orassem por mim. Nesse momento eu desço do quarto, chego na sala, e ali sozinha, pastor Geraldinho me liga, o apóstolo Geraldinho me liga, e eu começo a contar para ele, muito exasperada, que eu ia ter um AVC, ou que eu ia ter um derrame, que a dor era insuportável, que eu estava desesperada, e eu estava sozinha em casa, e só com a Elisa, não podia angustiar a Elisa, e ele me dá o alerta. Nessa hora ele vai me dizer, Ediomari, suba! E ele grita comigo assim, suba, minha irmã! Você não está entendendo que está sob ataque espiritual? E é como se ali eu precisasse daquele, sabe, aquele chacoalhado. E ele disse, sobe agora! E você pode estar se perguntando o que é subir. É você tirar os olhos dessa dimensão natural. É você parar de olhar para si mesmo, para o que você está sentindo no seu corpo físico. É você parar de buscar o entendimento com os sentidos naturais e se focar no reino espiritual. Como que você faz isso? Você pode simplesmente fechar os seus olhos, por exemplo, e começar uma conversa com o Espírito Santo, ou começar um momento de oração. Então, naquele dia, eu fechei os meus olhos e eu comecei a dizer, Espírito Santo, eu preciso subir. Eu preciso subir. Me eleva deste lugar em que eu estou aqui no natural. E ali eu comecei a ter uma visão. Minha visão não é aberta, como a de Márcio, por exemplo, ou a de Estela, que você tem os podcasts. Rebeca, por favor, coloca aqui. Ou como Pedrinho, tem mais um podcast aí. Mas é aquela visão que é na mente, e você sabe o que está vendo na mente. E eu me via já em cima, voando como uma águia. E eu estou aqui assim, ó, profeticamente, é o símbolo que eu carrego com a roupinha do exército, porque ali era um indício claro de uma movimentação profética de guerra.
E ali eu comecei a guerrear com as armas que eu já possuo. E quando eu comecei a guerrear, o pastor Geraldinho estava no telefone comigo, porque ele mora em Minas Gerais, eu já voltei ao meu estado normal de consciência. Por quê? Porque eu estava sendo tomada. Eu estava sendo tomada de um jeito que eu ia perder a consciência, gente. É nessa hora que você comete atos de loucura. Você pode cometer. E que você pensa, como é que eu fiz aquilo? Porque você já não está mais no seu estado de consciência. Mas quando eu subi no reino espiritual e comecei a guerrear contra as entidades que me atacavam, então eu voltei ao meu estado de consciência. E uma vez voltando ao meu estado de consciência, eu disse, pastor Geraldinho, pode ficar tranquilo, porque agora eu assumo. E de fato, eu assumi. Assumi, guerreei, logo em seguida o apóstolo Hudson entra em contato comigo, me deu algumas direções sobre o que eu ia fazer, e eu fiquei relativamente bem. Fomos até a casa da libertadora, fizemos uma intervenção ali, eu e Carla, que você também tem um podcast aqui com Carla, na verdade são 2, e Carla ficou com ela, eu levantei parte do corpo profético que foi para Zoe, e ali eles estavam guerreando como um exército posicionado, porque nós já temos hoje um treinamento de batalha, e a gente posiciona o exército, quem tem escudo, quem tem espada, quem carrega as bandeiras que o Senhor entregou, quem lança flechas. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, talvez seja a hora de você colocar aqui nos comentários, eu queria saber mais sobre essa questão, como é esse exército, como é posicionamento. Eu tenho recebido alguns pedidos de pastores de outros países, talvez eu possa fazer um workshop com vocês, à distância, para vocês aprenderem a posicionar nas igrejas de vocês. É que tem um processo para poder posicionar, entendem? Eu estava falando hoje com um pastor, ontem com um pastor que eu tenho acompanhado de uma cidade de outro estado aqui do Brasil, e dizendo a eles que a gente não pode dar armas nas mãos de crianças, a gente ouviu isso também no começo da Zoe, mas precisa começar o processo, né? Dar os primeiros passos. Então, se você quer saber, escreve aqui nos comentários, mas aonde é que eu quero chegar? A gente posicionou, guerreamos por ela, ela saiu do quadro, então ela não se suicidou, glória a Deus por isso. Eu quero trazê-la para um podcast, ela já aceitou, então em breve você vai assistir um podcast com ela. Mas aonde eu quero chegar, meu Deus, eu tenho que correr, é muita coisa para contar. Em fevereiro de 2024, já tinha se passado um mês, e aí, gente, eu começo a receber uma revelação. Eu não acredito que eu não marquei. Eu começo a receber uma revelação, tá aqui, sobre a ABEI. É nesse contexto de guerra que nós estávamos sendo alvejados, que nós estávamos vivendo dias muito difíceis, e para mim, lidar com a ideação suicida daquela pessoa, ela era uma discipulanda minha direta. Ela era uma figura de liderança profética do Centro Apostólico. Ela era liderança dos libertadores, do corpo de libertadores. Ela era do corpo de liderança. E ela era alguém muito de perto meu, então eu sofri do ponto de vista emocional, eu sofri do ponto de vista espiritual, eu não estava nada bem. Mas aqui já quero lhe dar uma palavra de encorajamento. Foi logo depois dessa ideação suicida, no mês seguinte, que eu fiz um retiro com Deus e ele me entregou uma nova visão, que é a ABEI, Academia Bíblica de Espiritualidade Integrativa. E está aqui, ó. Você vai ver, está anotadinho, fevereiro de 2024, e o Senhor começa a me dar, e o Senhor começa a me alertar, para me dizer, para vocês serem fortes, e para vocês vencerem guerras, vocês não basta vocês saberem como se posicionar no exército, embora precisem, não basta saber como usar escudo e espada, embora precisem, vocês precisam se fortalecer. E esse fortalecimento tem que ser nas 3 dimensões que compõem o ser humano. Então, veja, é no meio dos ataques e dos contra-ataques, na verdade, que Deus me fala, nós somos o Espírito, que possui uma alma, que habita em um corpo. E o que é que você está fazendo para fortalecer-se nessas dimensões? Quando a igreja
não observa essas dimensões e só trabalha no espiritual, só ensina a palavra para fortalecer espiritualmente, só aprende a usar as armas espiritualmente e descuida dessas dimensões, vocês se tornam suscetíveis a mísseis do inferno que não vão ser jogados contra essa dimensão, ó. Porque essa aqui está guardada, vão ser jogados contra a alma e contra corpo, e vocês estão fracos e vulneráveis sem saber o que fazer. Então, eu começo a anotar o esboço da ABEI e a gente segue. Mês de março, continua toda a opressão, muita guerra na minha mente. Eu anotei aqui dia 2 de março, eu estava escrevendo aqui, ó. Eu estava escrevendo. Deixa eu ver qual foi, gente. Aqui eu estava escrevendo que eu precisava das armas, mas eu precisava me fortalecer porque eu estava sob um forte ataque do inimigo. E nesse ataque eu dizia, acho que não consigo, acho que não posso, acho que o que fazemos não resolve nada, não ajuda ninguém. Porque se aquela pessoa que era liderança no centro apostólico foi setada do jeito que foi e chegou a pensar no suicídio, imagina as pessoas que não têm o preparo dela. Então a gente não está fazendo nada aqui, eu estou perdendo meu tempo e mais uma vez aquilo que estava no final do ano veio com uma carga total. Agora veja, poucos dias antes do seminário de cura interior e libertação, o Como Águias, que é diferente do seminário de libertação. Então, gente, me acompanhe para você entender, porque às vezes a gente atende pessoas e elas acham assim, eu estou vivendo isso, estou passando isso, qual é a solução agora? E elas olham só para aquele momento, mas a gente precisa fazer um mapeamento para entender o que é que está acontecendo, qual é a perseguição espiritual que nós estamos sofrendo, por exemplo. O que aconteceu aqui, o que começou no final do ano anterior e que nós fomos alertados em sonho e que nós fizemos uma simples oração e seguimos a vida, estava se intensificando e agora já era março, nós já estávamos diante de um seminário de cura interior e eu continuava sob aquela guerra imensa. Fizemos o Como Águias, eu não parei de fazer, porque entendo o chamado, as pessoas entendem, já não tínhamos a nossa ministra, que era uma das palestrantes, que era uma das libertadoras, que era uma das que retiravam de cativeiro, entendem que era linha de frente. E ela agora estava afastada por causa de toda a situação, se recuperando. Imagine como nós estávamos, o grupo estava muito fragilizado, mas nós fizemos aquele Como Águias. E amados, Deus é lindo, porque o inimigo vem contra nós, mas o Senhor libera porções maiores. Então saiba, não é para você viver assustado, apavorado, meu Deus, vai ter contra-ataque, eu tenho medo de retaliação. Para com isso. Deus te chamou para uma obra, se posiciona. Porque o inimigo vai contra-atacar? Vai. Mas é neste momento de contra-ataque que Deus vem com porções muito maiores de graça, de unção, de favor, de intervenção, de poder, de consolo, meu Deus, de tanta coisa. Veja que eu recebo a visão da ABEI, é nesse contra-ataque. E nesse Como Águias, nós tivemos um dos Como Águias assim, mais surpreendentes que nós tivemos. Gente, foi tão lindo que, para vocês terem uma ideia, as pessoas que estavam trabalhando no Como Águias, no final, elas vieram ministrar sobre nós. Uma delas era líder de alguma igreja, e ela pediu, nós vamos ministrar sobre vocês. E nós ficamos num corredor, que nós normalmente fazemos, nós recebemos ministração delas. Então, foi lindo, foi tremendo. Só que, naquele Como Águias, ao terminar, o Senhor me disse que os homens precisavam ser posicionados estrategicamente. E aí eu chamo Paulo posiciona os homens que estavam trabalhando, porque as pessoas que fizeram já tinham ido embora, era domingo à noite, e eles começam a lançar flechas assim no reino espiritual. Era lindo, eles gritavam, eles declaravam que eles iam se posicionar como cabeça das suas esposas, como líder no seu lar, como homens de oração, como homens de leitura da palavra. Você entende que tirar o homem, que é essa liderança da família, tirar ele da posição de passividade e de apatia e trazê-lo para um lugar em que ele entende a posição dele,
estava mexendo no reino espiritual também, que acontece ataques também. E naquela noite eu fiquei fazendo resistência enquanto eles estavam posicionados. E não me lembrei de todos os alertas que nós vínhamos recebendo desde o final do ano anterior. Então eu entrei numa guerra contra uma potestade e o Senhor foi me mostrando a ação daquela potestade vindo e eu fiquei ali sozinha. Olhei para a minha equipe, mas estavam todos muito cansados, então eu não chamei ninguém. E desavisadamente, sabe quando você se acha assim, eu não temo, então eu vou fazer? E fiquei guerreando sozinha, segurando ali aqueles ataques enquanto eles estavam se posicionando. E, amados, voltei para casa. Aqui no Nordeste a gente diz o pó do coió. Eu voltei acabada. Cheguei em casa, preparei um jantar e disse, eu vou comer e dormir porque eu não tenho forças. E quando eu coloquei o primeiro pé no primeiro degrau, ou melhor, o meu pé direito no primeiro degrau, com um prato na mão e um copo de suco de uva na outra, para subir para o primeiro andar da minha casa, eu senti um empurrão nas minhas costas. E a escada é daquela que faz o L. Então eu tenho só 3 degraus e tem uma parede para continuar a escada para subir. Eu ia com o meu rosto naquela parede, eu consegui livrar o meu rosto, mas eu caí de uma forma que o prato quebrou na minha mão, e eu não sei se dá para você ver, mas eu acabei tendo que ir para o hospital naquela noite, passei a madrugada sendo ponteada, e eu recebi 10 pontos aqui na minha mão, e voltei, então, para um processo de recuperação. Quando chego em casa, eu não consegui dormir, e eu começo a orar, dizendo, Deus, o que foi que aconteceu? Eu preciso que o Senhor me fale. Eu estou cansada, eu estou chegando de madrugada do hospital, ponteada, eu quero dormir. Mas se nós estamos sob ataque, eu preciso que o Senhor me fale, porque aí eu tenho que me posicionar. E isso está anotado aqui no dia 30 de março. Ai, tem tanta coisa anotada, né? Aqui, gente. Dia 27 de março, o Senhor me dá essa palavra, aqui, Elisa. E o Senhor fala claramente que era um ataque de Sambalate. E ele fala sobre Sambalate, sobre as estratégias de Sambalate. Então, se você quer se fortalecer na questão da batalha espiritual, você precisa estudar as Escrituras no ponto de vista, na perspectiva das guerras enfrentadas pelo povo de Deus. Eu estou trabalhando num livro que chama E Assim o Povo Venceu Suas Guerras. É um apanhado de todas as guerras que Israel travou, que estão nas Escrituras. E quais foram as estratégias, o que é que Deus fez. Espero que o ano que vem eu consiga publicá-lo, mas você já pode estudar essas guerras. E ali eu passei a madrugada estudando Sambalate e quais foram as estratégias de Sambalate. Mas eu comecei a ficar fraca. E no dia 30 de março, eu faço uma pausa para avaliar como eu estou e vejam o que eu escrevi. Fato é que minhas emoções desreguladas e frágeis consomem minha energia para a batalha, bem como para as realizações, crescimento e avanço. Eu estava constatando, eu sabia usar as armas, eu treinei os guerreiros do Centro Apostólico. Todos os podcasts que vocês viram até agora, fui eu treinando. Márcio, Pedrinho, Vitinho, Paulo, Elisa, Estela. Meu Deus, quantos que estiveram aqui? Aninha, Duda, todos passaram pelo meu treinamento. Mas eu não estava conseguindo levar adiante aquela batalha. Por quê? Porque emocionalmente eu havia me desregulado pela situação lá da tentativa de suicídio, desde aquele momento. No ponto 2, o Senhor me disse, há ainda muita vaidade e orgulho. A carne ainda está muito viva. Há comprometimento na motivação do coração. Meu Deus! Vocês assistiram um podcast há 15 dias, Rebeca, coloca aqui a referência, com o Vitinho, em que ele é um libertador e ele vai falar de uma liberação que ele recebe, ele é tocado pela entidade e ele fica mal e Deus vai dizer a ele
que a brecha que estava aberta era orgulho. Então a gente precisa ser corrigido pelo Senhor, amados. Hoje, no começo desse podcast, Elisa estava ali comigo, a gente sempre ora antes, e a gente mal começou, o Senhor, o Espírito de profecia tomou aqui o nosso o que, Elisa? Estúdio. E a palavra foi uma palavra dura, de que eu tinha que morrer mais para mim, que eu tinha que morrer, que não era sobre mim, era sobre o que Deus estava fazendo e podia fazer. Então, assim, que coisa forte. O Senhor já me alertava aqui. E o terceiro ponto, preciso de convicção sobre o chamado, o propósito, e me mover e viver por ele, sem me prender a resultados que poderiam apontar para o sucesso. Preciso fazer pelo senso de obediência, fidelidade ao Senhor, sem preocupação com reconhecimento. Meu Deus, Elisa! Olha o que está escrito aqui, filha. Em caixa alta. Porque não é... Dá para aparecer aí? Não é sobre mim. É sobre o Senhor Jesus, seu reino, e a mim se odeie. Gente, o espírito de profecia. Olha que coisa linda. Eu tinha separado as datas do caderno, mas eu não tinha relido. Então, antes de começar aqui essa leitura, eu falei com você o que o espírito de profecia liberou aqui e disse que eu tinha que morrer mais para mim, porque não era sobre mim. Gente, eu estou impressionada. Meu Deus! E aí eu escrevi: ataque na mente, sataneira em que luz está sendo jogada, ainda em trevas que permanecem em mim, prova de Deus para me firmar convicções e revelar motivações que precisam ser mudadas? Então, gente, essa é a minha experiência. Às vezes vocês estão aí assistindo o podcast e acham que, tipo assim, uau, eles libertam, eles liberam, eles têm cura interior, eles estão treinando, sendo chamados por igrejas para desenvolverem ministérios de cura e libertação nessas igrejas, eles posicionam pessoas para o exército, eles são usados para batizar com o Espírito Santo, encher. Gente, mas a gente também vive, contra-ataque das trevas. E eu estava sobre um forte contra-ataque. Então, só que aqui eu já comecei a perceber que emocionalmente, então já não estava mais só preocupada em me posicionar com as armas. Emocionalmente eu estava desregulada. E aí eu começo a perguntar a Deus, eu estou sob ataque? Foi ataque na mente? É uma sataneira? Ou seja, é o Senhor que está permitindo Satanás atacar porque tem que ser jogado luz nos meus pontos de vulnerabilidade? E nos dias 3 e 4 de abril, eu escrevo Noite Terrível, com uma forte atuação de um espírito de morte. A libertadora me vindo à mente o tempo inteiro. E eu começo a me sentir culpada e responsável por tudo que aconteceu com ela. E tenho uma crise violenta de ansiedade com pensamentos de morte. E nessa noite, amados, eu levanto da cama e o pensamento que vinha é: eu devo morrer. Eu não mereço estar viva. Toda a situação que aquela libertadora passou foi minha culpa e tudo que acontece ali por ser líder espiritual no centro apostólico é minha responsabilidade, então eu devo morrer. E eu estava tão perturbada que eu saí do quarto, fui para o meu banheiro para não acordar Paulo, sentei no vaso com a tampa fechada e peguei o livro. E olha só, eu escrevo aqui, começo a declarar o salmo que eu deixei no finzinho do livro, engraçado, que a gente coloca as declarações da Bíblia por temáticas, o que é escudo, o que é espada, mas nessa terceira edição, o Espírito Santo me mandou anexar alguns salmos, e eu anexei o Salmo 18, anexei o Salmo 35, enfim, e eu começo a ler os salmos, e aí eu lendo esses salmos, e eu começo a declarar, eu coloco aqui, salmos lidos, declarados, e eu começo a fazer orações a partir do texto do salmo, e eu tenho um alívio. Só que quando eu me levanto, que volto para a cama, que tento dormir de novo, começa tudo de novo. E aí eu me levanto e desço. E quando eu estou indo para sair de casa, de tão perturbada, meu marido chega e começa a guerrear contra o espírito de morte. Olha que coisa. Em nenhum momento eu tinha chamado Paulo. Eu não queria acordá-lo.
Mas ele foi acordado, sabe por quem? Por aquele que permanece conosco nas nossas guerras. Pelo Deus que disse, não te deixarei, não te abandonarei. Seja tão somente forte e corajoso e eu estarei com você. É este Deus que luta nossas pelejas, que luta conosco, que se levanta em nosso favor, que envia anjos para nos livrar. Ele acordou meu marido começou a guerrear por mim no quarto, e depois ele desce e aí me encontra lá embaixo e me diz que ele já estava guerreando contra um espírito de morte. E na hora me vem que eu estava sob essa atuação terrível deste espírito. E aí olha que interessante, eu coloquei dia ruim, sem forças para reagir, ensaiei passos, Paulo me socorreu, ficou comigo, porque a gente passou de manhã, à tarde Paulo foi comigo para a praia, gosto muito de ir para a praia, colocar o pé na areia, olhar o mar, me tranquiliza muito. Paulo foi, não foi trabalhar para ficar comigo. Tivemos um tempo de conversa que me ajudou muito, recebi uma chave, e aí noite de oração com Carla e Mona. Carla ora pedindo que o Senhor revele conversas, promessas, pactos feitos que ainda precisavam ser cortados, enfim, com relação àquela libertadora, com relação ao que foi vivido, com relação ao ataque de espírito de morte naquela noite. Gente, aqui é o ponto alto do testemunho que eu quero dar hoje, certo? Preste atenção. Naquela noite, os pensamentos que me bombardearam era que eu precisava morrer. Não é que eu queria morrer, mas era que eu tinha que morrer. É como se eu não merecesse estar viva e que eu era culpada do que havia acontecido com aquela libertadora. Vocês entenderam isso? Naquela mesma noite, a minha reação foi pegar o manual, mas eu nem cheguei a guerrear, eu não tinha forças, eu só li os salmos. Então veja o que eu estou entregando para vocês. Ler os salmos, orar a partir dos salmos e fazer as declarações me trouxe um alívio, que me ajudaram a não estar completamente na mão daquele espírito de morte, certo? Ok. Mas eu volto a dormir. Aqui tem um erro. Eu não deveria voltar a dormir. Eu deveria ter ficado posicionada ou ter acordado Paulo, sim. Então, se você tem alguém que você pode recorrer nessas horas, recorra. Não tem isso de vou incomodar. É guerra. E o inimigo vem para matar. Então, não dá tempo de estar, vou incomodar. Recorra. Não recorri, fiquei sozinha, fui dormir. Outro erro. É hora de adorar. É hora de colocar adoração no ambiente, porque a atmosfera espiritual muda e aquelas entidades começam a perder a força. Quando eu vou dormir, eu fico inconsciente e aí eles atacam de novo. Eu saio, veja que eu saio e eu já estava indo para fora de casa. O que eu ia fazer fora de casa? É como se eu estivesse num estado de sonambulismo. Eu não tinha muito domínio sobre o que eu podia fazer ou não. E Paulo é acordado para guerrear por mim, ou seja, o Senhor mandou socorro. Paulo guerreia, eu acordo de volta, passamos o dia, eu passo o dia mal, porque estava sob opressão e perseguição. E nesse dia mal, à noite, olha o que aconteceu, eu não fui para a igreja, e Carla e Simone foram, e Simone ia dar aula. E aqui tem o podcast, Rebeca coloca aqui também, o podcast com Simone, ela é líder do mestral mais apostólico na Zoe. É ela quem está trabalhando com Carla toda a fundamentação para treinar as clínicas de cura interior e libertação. E ela também é uma libertadora, ela é mestre, mas também é profeta de ofício, ungida. E coloca aqui, Rebeca, Simone vai e sente, antes de começar a aula, a gente tem um período de adoração, ela sente, vá para a casa de Ediomari. Olhem isso, viu? Já eu conto o que é que Deus disse que ela precisava fazer lá em casa. Ela vai até Carla e diz, Carla, a gente precisa ir para a casa de Edi agora. E aí elas me mandam uma mensagem. Mona diz, Edi, sinto que precisamos ir aí, estou indo. E eu, sob opressão, digo assim, não precisa vir não. E ela diz, olha, vai incomodar, não é? Eu disse, não precisa vir não. Ela diz, mas o Senhor está dizendo que a gente precisa ir. E eu lembro que eu estava em casa com Paulo e eu digo assim, Simone e Carla querem vir aqui. Eu não queria. Por quê, gente? Porque eu estava sob opressão. Então não tenha raiva de pessoas quando você vir que estão sob um ataque maligno, quando elas te rejeitarem, não quiserem que você vá, porque é a entidade que não quer que você chegue para libertar.
certo? Estão comigo aqui, eu deixo elas virem, elas chegam lá em casa, a gente vai para o quarto lá embaixo, e um quarto que eu tenho de visita, e a gente vai orar. E elas começam a orar por mim. Naquela oração, Carla começa a fazer como um atendimento que fazemos na clínica. E aí é isso que eu anotei aqui. E eu vou e pergunto ao Senhor se havia algo, alguma promessa, alguma conversa, alguma coisa que precisava ser cortada. E é nessa hora que o Senhor, o Espírito Santo, me mostra um papel e nele está escrito de dívida. Gente, a gente não tinha isso nos nossos protocolos. Olha como esse Deus é lindo, esse Deus não é gente não. Meu Deus, que coisa linda! Ali o Senhor mostra o escrito de dívida e o Senhor diz que a minha alma estava aprisionada, a alma daquela libertadora, porque eu tinha muita gratidão a ela, porque no passado ela me ajudou muito ministerialmente. Então essa gratidão era como uma dívida que eu tinha. Eu devia a ela. E aí você como se eu devesse a minha vida. Olhem isso. Que aconteceu com essa ligação, o mesmo espírito de morte que atuou sobre ela, que veio no contra-ataque para matá-la, era o espírito de morte que agora estava vindo contra mim para tentar me matar. Vocês acreditam nisso? Agora, nós fizemos todo um momento profético, eu rasguei aquele escrito de dívida, perguntei ao Senhor qual era a mentira, o Senhor me deu a verdade de que eu não devia nada, porque era pela graça. Tudo que ela havia feito por mim era pela graça, era porque de graça recebeu, de graça deu. E assim é o nosso chamado. Enfim, cancelei aquele escrito de dívida no mundo espiritual e eu senti assim um peso saindo de mim, eu respirei. Nessa hora, Simone diz assim, Edi, mas eu ainda preciso fazer uma coisa. Eu disse, o quê? Ela diz, o Senhor me mandou vir aqui para dizer a você, sai para fora como Jesus fez para Lázaro. Gente, vocês não estão entendendo o que aconteceu ali. Eu não estava entendendo isso, mas eu falei, então faça. Fechei meus olhos e Simone começou a orar e ela disse, agora, Ediomare, vem para fora! E ela pega a minha mão e anda comigo como quem está me tirando de um lugar. E ela diz ali, toda morte, toda atuação de espírito de morte, agora vem para a vida! E eu começo a andar no quarto com ela, profeticamente, e ali me vem uma impressão de que eu estava sob essa opressão do espírito de morte e eu estava morrendo espiritualmente. Eu já estava morrendo. Mas ele iria tentar me matar fisicamente. Mas eu já estava nesse processo. E aí eu agradeci as meninas, eu já estava me sentindo tão melhor e subi, fui dormir. Gente, eu vou terminar esse podcast, não dá mais tempo. Vou terminar com esse testemunho aqui. Deixa eu ver aqui que dia foi. Aqui, 4 de abril. Olha que coisa, gente. Vocês estão acompanhando comigo, que eu escrevi tudo aquilo que aconteceu naquela noite. E aí, no dia seguinte, eu escrevi aqui, noite em que eu dormi ainda fraca, me sentindo desencorajada, ainda com sentimentos ruins. Li o Salmo 46, li o Salmo 35, pedi socorro ao Senhor e tive um sonho, eu diante de uma porta que alguém tinha deixado aberta e eu sabia que precisava fechá-la. Ao amanhecer, me vem uma lembrança de um livro que eu li, em que um missionário tinha virado um alcoólatra após perder a esposa e não ter nenhuma alma sido ganha. Ele foi para uma comunidade, ali ninguém se converteu, e a esposa morreu com uma enfermidade, e ele ficou tão abatido que ele virou um alcoólatra. Olha que coisa. Mas essa história tem um desfecho lindo, porque o filhinho que estava ali, ele ganha a comunidade depois. É uma história linda, mas não era sobre isso. E aí, vejam o testemunho do dia seguinte, no dia 5 de abril. Gente, à noite, Mona tinha vindo aqui para casa com Carla e tinha a ligação do espírito de morte, nós quebramos, o escrito de dívida foi rasgado, recebi o que de graça recebemos, de graça damos, e rasguei o escrito de dívida. Fiz desligamento novamente, dormi pela 5ª vez em 7 dias.
porque eu estava sem dormir, com dores terríveis na cabeça. Eu esqueci de entrar nesse assunto. Elisa, como é que está o tempo aí do podcast? Tá. O impressionante é que no outro... Aqui. Mostra aí, Elisa, vê se aparece. Não dá para ler, né? Eu escrevo aqui, ó. Mona, que é como eu chamo Simone, também havia dito que Deus tinha revelado a ela que precisava me chamar para fora como Lázaro. E aí eu conto o que aconteceu e eu coloco assim, o impressionante é que no outro dia, pela manhã, recebi essa mensagem de Pedrinho. Lembra de Pedrinho? Olha a mensagem aqui colada no meu diário espiritual que eu peguei lá no WhatsApp e imprimi. A mensagem dele dizia, ontem à noite, antes de dormir, fui orar por você. Fiquei muito angustiado, com vontade de chorar e clamar, gritando. Então ouvi, filho, calma, e recebi alguns versículos. Um deles foi, então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, venha para fora! E entendi que era para te dizer, Diomare, venha para fora. Meu Deus! Gente, é sério, merece aí nos comentários, meu mundo de glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Porque, gente, eu poderia ter tido o mesmo desfecho daquela irmã, sob a atuação do mesmo espírito do contra-ataque. E eu ter saído de casa naquele dia, eu ter feito uma bobagem inconsciente sobre uma forte opressão. Mas vocês entendem os salmos, a palavra, ler a palavra, declarar a palavra, orar, isso não é perdido. Isso não é perdido mesmo quando você estiver numa tremenda luta. Se posicionar. E Deus move, Ele vai movendo, Ele ouve a oração e responde. Eu creio que ali naquele vaso sanitário, sentada ali sob aquela tampa, com um pouco de força que eu tinha, declarando o salmo e orando, Senhor, me ajuda. Ele já estava movendo Pedrinho. Ele estava movendo. No outro dia, Simone, Carla, que iam chegar diante de mim e dizer, vem para fora. E paralisar toda a atuação do espírito de morte. Gente, que coisa tremenda. Eu não tenho como contar a vocês tudo, meu tempo está acabando aqui. Elisa, me diz aí como é que tá. Agora, depois de tudo que eu falei. Tá. Termina com uma? Tá. Eu coloquei aqui só mais uma leitura. Vamos ver se vai dar tempo. Já em junho. Em junho. Depois disso, então veja, eu estou contando para vocês, fevereiro, março, estão comigo, né? Depois de Como Águias, em março. Aí já está aí mês de abril para maio, eu nem lembro, foi abril que eu falei. Deixa eu ver. Isso, 5 de abril, foi quando eu narrei tudo de novo com a mensagem de Pedrinho. E aí, gente, eu já estou tendo dores de cabeça. O espírito de morte foi repreendido, não podia mais me atacar, mas eu comecei a sentir dores de cabeça quando eu deitava e dormia. E eu acordava no meio da noite com essas dores. Vou resumir para vocês a história. Foram meses sem dormir, tive que me afastar do centro apostólico por 5 meses para me cuidar. Havia uma suspeita de um tumor na minha cabeça. Então, depois eu faço um podcast sobre isso. Se vocês quiserem, escrevam aqui o que é que eu vivi. Mas onde eu quero chegar é que nisso tudo o Senhor me permitiu observar que na dimensão espiritual Ele interveio e eu atuei contra o espírito de morte com a ajuda de outros irmãos, que Ele deu visão, que Ele deu discernimento, que Ele trouxe revelação, que Ele moveu, que saíram do seu lugar de apatia, ou de passividade, ou de fazer o que eles queriam fazer para virem ao meu encontro me ajudar, mesmo quando eu estava sob opressão. E ali nós vencemos na dimensão espiritual. Mas ainda havia algo a ser feito na dimensão emocional e ali na questão de alma. A gente rasgou o escrito de dívida, a gente fez o desligamento de alma. Então, houve algo ali na dimensão de alma,
mas vocês acreditam que ainda faltava algo na dimensão de corpo? Lembram que eu falei aqui da ABEI que o Senhor me deu e era para fortalecer a igreja e ensinar sobre espírito, alma e corpo? Pois bem, gente, olha o que acontece. Meu Deus, eu vou a um médico que diz assim, irmã, você está esgotada fisicamente. Você tem que parar. Você está à beira de um burnout. Essa cefaleia que você está tendo, graças a Deus não era tumor, mas é uma cefaleia que eu acabei de esquecer o nome, que ela é raríssima. E ela acontece em situações de estresse e esgotamento profundos. E a pessoa não consegue dormir. Então um abismo chama outro abismo, imagina. E aí ele diz, você tem que parar. Você faz atividade física? Eu tinha parado de fazer atividade física. O que é que você faz que lhe dá algum tipo de prazer e fora ministério, fora trabalho? E aí esse médico vai dizer, a senhora tem a obrigação agora de fazer atividade física 1 hora por dia, todos os dias da semana. E eu precisei entrar numa medicação para as dores de cabeça. Ainda não completei o tratamento, termina esse mês. 1 ano de tratamento para essa cefaleia. E precisei cuidar do meu corpo físico, porque espiritualmente já tinha sido feita a intervenção. E eu estava já recuperando a minha força quando me recuperei emocionalmente. Gente, vocês entendem como são as coisas integradas e ali amarradinhas? O que acontece é que muitas pessoas vêm e querem que a gente socorra, que a gente faça aquela oração mágica que vai transformar a vida da pessoa e agora tudo é novo e pronto. E não funciona assim. Então, por que a gente tem um seminário de cura interior? Porque tem que trabalhar as questões de alma. Mas as questões de alma relacionadas a feridas que foram sofridas. Por que a gente tem que fazer um seminário de libertação? Porque vai trabalhar questões de alma relacionadas a pactos, a pecados, a perseguições espirituais geracionais. Por que a gente tem que fazer o Espírito Santo, seminário do Espírito Santo? Para encher a casa, para não ficar vazia, senão o estado fica pior depois. Então, tem todo um processo, gente. E nesse processo, nós precisamos integrar a dimensão de espírito, alma e corpo, fazendo com que elas se harmonizem em equilíbrio e se regulem, porque assim e somente assim nós seremos completamente fortes e preparados para vencer o inimigo. Eu espero que esse podcast tenha aberto seus olhos para a situação da guerra espiritual, dos contra-ataques que recebemos, mas como nós podemos e devemos lidar com esses contra-ataques para sairmos mais fortes deles. E aqui eu encerro esse podcast. É que, embora tenha vindo o contra-ataque, não foi estabelecida na minha vida a vontade do inimigo. Não foram os planos do inimigo que se estabeleceram. Eu estou aqui contando para vocês porque o Senhor tem um plano e um propósito para mim. Por isso que eu creio que, além de ser cheio do Espírito Santo, a gente também precisa de ativação espiritual no propósito, para a gente estar posicionado nesse propósito. E aí o Senhor mesmo, Ele guerreia e peleja por nós para que a gente avance no propósito que vem dEle para as nossas vidas, fazendo o reino dEle avançar também. No final, gente, fiquei mais forte, tenho um testemunho para contar que está aqui te encorajando, aprendi sobre o escrito de dívida, aprendi sobre... O que foi que eu falei aqui no começo do podcast, meu Deus? Ai, acabei de esquecer. Mas está aqui, você assiste, você vai ver, ou reassiste se for o caso. Tivemos o aprendizado de não dormir quando está sob ataque, voltar a dormir de forma alguma. Aprendi que existem novos níveis que a gente precisa acessar para novos embates. E também recebi o livramento tão lindo do poder de Deus se manifestando em meu favor. O Deus que me vê é o Deus que te contempla. O Deus que vem ao meu socorro nas minhas fraquezas é o Deus que conhece quando você está fraco. E é o Deus que aperfeiçoa o poder dele para que a ele seja dada toda a honra e toda a glória. Nele você pode confiar. Nele eu posso confiar. E ainda que o inimigo venha contra nós, o nosso Deus, que nos fortalece, que aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza, é o Deus que intervém ao nosso favor, é o Deus que envia anjos para guerrearem por nós, é o Deus que faz
infinitamente mais do que poderíamos pensar, sonhar ou imaginar, porque Ele é Deus, o Todo-Poderoso e invencível. Caminhe com Ele e você vai testemunhar a vitória dele na sua vida. Amém? E se você gostou desse podcast, envie para que muitas outras pessoas possam ser edificadas. A gente precisa acordar a noiva de Cristo sobre a questão da realidade espiritual. Seja fortalecido espiritualmente. Se precisar, anota aqui, preciso aprender sobre libertação, ou preciso aprender sobre cura interior, ou preciso aprender sobre batalha espiritual, ou preciso aprender sobre ativação no propósito. E me ajude aí a te ajudar, ok? Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de deixar os seus comentários, porque eles estão sendo estudados para os novos podcasts e novos workshops e cursos, e envia para muitas pessoas, compartilhe, para que a Igreja do Senhor acorde e seja vitoriosa. Amém? No mais, até o próximo podcast Como Águias.